Presidente, bom dia ao senhor, aos colegas vereadores, boa tarde, na verdade, né, já são 12h10. Agradecer aos colegas vereadores que permanecem em plenário para nós termos quórum suficiente, considerando que é o meu último grande expediente deste ano legislativo. Então, agradecer a compreensão dos colegas. E eu quero fazer uma prestação de contas, presidente, aqui do nosso primeiro mandato, do primeiro ano de mandato, melhor dizendo, e antes disso fazer aqui uma citação e celebrar a conquista de dois caxienses, o Fabrício e o Josué, que na última semana de novembro, nos agraciaram representando a cidade de Caxias do Sul e trazendo para cá o título de campeões mundiais de jiu-jitsu. Conforme os colegas estão vendo aí na imagem, quem está em casa também está acompanhando, esse primeiro lugar está ali o Josué, conhecido como Josué Minecraft, né, como é o apelido dele, que foi campeão, e eu vou ler aqui brevemente um resumo. O Josué, ele foi campeão mundial peso pesadíssimo faixa roxa e também foi campeão mundial absoluto da faixa roxa. Ele disputou na sexta-feira, fazendo 7 lutas na categoria peso e mais 10 lutas no absoluto. Assim como as pretas, a junção de todos os pesos, do pena até o pesadíssimo. Porém, ele fez um feito histórico dentro do campeonato, que é ser o chamado campeão absoluto, ou seja, ganhar o peso e mais o absoluto. E no ano passado ficou com o 3º lugar no Mundial e este ano ganhou, então, o brasileiro também em São Paulo, que seria da mesma federação, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo. Ambos os atletas são da equipe 054 Grappling, que é o Jiu-Jitsu Caxias do Sul, com os mestres Rafael Lopes e Fabrício Silva. E o Fabrício Silva, que está na imagem da sequência, esse aí é o Josué, o Fabrício Silva também está aí no pódio, aqui está com as medalhas, tem uma foto anterior também que ele está com a sua medalha. O Fabrício Silva foi campeão mundial absoluto no faixa preta, fazendo ao todo mais de 10 lutas no mesmo dia. Ele disputou o Mundial na quinta-feira em São Paulo, que aconteceu de 27 a 30 de novembro, que é o campeonato mais difícil, onde o absoluto seria a junção de todos os pesos, pena até o pesadíssimo novamente. E aqui, deste campeonato, ele é o bicampeão mundial absoluto no faixa preta, foi campeão em 2023 e 2025, porém disputou todos os anos, onde tem como vice-campeão em 2022 e 2 vezes 3º colocado, que foi em 2021 e 2024. E, além disso, no final de semana anterior, foi campeão sul-brasileiro peso e absoluto, treinando desde os 12 anos, sempre competindo, e aqui eles colocam um detalhe importante, sem patrocínio, nem do privado e muito menos do público. E aqui, presidente, colegas vereadores, eu faço questão de trazer, tem uma última imagem aqui que eu tive a honra de estar junto com esses campeões, e também ali, aquele que está ao lado esquerdo do vídeo, é o mestre Roberto, de quem eu já falei algumas vezes nessa tribuna, que é o fundador do projeto Jiu-Jitsu for Jesus, que completou 21 anos agora, neste ano, e aqui nós estamos participando da 5ª Copa de Jiu-Jitsu, que aconteceu aqui em Caxias do Sul, no ginásio da Escola Santa Catarina. Um campeonato sensacional, centenas de lutas, centenas de atletas, famílias envolvidas, muitas pessoas passaram por ali, mesmo com o calor praticamente insuportável que estava aquele ambiente, mas muitas pessoas ali se esforçando no talento, na raça, na coragem, para representar o esporte, para trazer e dar visibilidade ao jiu-jitsu de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha e do Brasil. Então, deixar registrado aqui a conquista desses 2 campeões mundiais de jiu-jitsu, que são da nossa cidade. Inclusive, agora à tarde vou receber eles aqui no meu gabinete para nós falarmos sobre a possibilidade de patrocínio de recurso público para que eles possam competir. Nós temos o exemplo do Fiesport, que já foi citado aqui por mim nesta manhã, um retorno de 1,2 milhões do dinheiro, dos 5 milhões, se eu não me engano, 4 milhões e pouco que foi colocado, é inadmissível. Nós temos mais de R$1 milhão que retornou ao caixa do município, sendo que tinha uma previsão, tinha uma dotação orçamentária para que isso fosse investido no esporte, e isso não ser colocado, às vezes, por uma questão logística, por uma questão de prazos, às vezes pelo desinteresse, que o desinteresse é o resultado da má comunicação, muitas vezes. Então, a gente precisa urgentemente corrigir isso. Como presidente da Comissão de Cultura, Esporte e Lazer do município, aqui dessa casa, eu me preocupo com isso, para que nós não tenhamos mais recursos sendo não aproveitados, né? Ficando aquém daquilo que poderiam estar sendo utilizados para representar o nosso esporte. Avançando aqui, eu quero trazer uma apresentação aos colegas para comentar sobre o nosso ano legislativo aqui, alguns dados da nossa prestação de contas deste ano de 2025. Então, nós tivemos aí, ao longo deste ano, 172 indicações que foram feitas pelo nosso gabinete. Tivemos 162 visitas e fiscalizações, que nós fomos em loco verificar demandas aqui em toda a nossa cidade, interior, área urbana,
inclusive também tomando conhecimento de iniciativas de outras cidades para poder trazer para Caxias do Sul e aplicar na nossa cidade. Tivemos 93 atendimentos no nosso gabinete e tivemos 134 participações em eventos dos mais diversos, desde entidades representativas até eventos que nós fomos convidados pela própria comunidade de maneira geral. Aqui tem algumas fotos aí de diversos registros. Nós temos uma reunião que foi feita com moradores lá da minha região, do bairro São Caetano, para tratar de uma questão do lixo que nós estamos conseguindo resolver passo a passo. Tivemos também entrega de insumos para uma comunidade que trabalha com crianças e adolescentes, inclusive foram entregues fraldas geriátricas também. A questão de entrega de recursos públicos, visitamos, também conversamos com a CSG, estivemos na Ismel tratando dos recursos do Fiasport, que no início deste ano nós fomos surpreendidos, como eu já falei aqui, com cortes nessa área. Enfim, aqui está só um breve resumo das centenas de atividades e atendimentos que foram realizados. Avançando, aqui tem um mapa de onde nosso mandato esteve mais presente aqui, né, praticamente em toda a cidade, com demandas sendo atendidas ou por serem atendidas ainda, e fica um destaque especial que a principal bandeira que nós temos levantado no mandato, as principais indicações se dão em duas secretarias, Gestão Urbana e na Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade. Essas duas secretarias têm recorde disparado aí de demandas e indicações do nosso mandato. Avançando, aqui nós tivemos também a visita em municípios, né, da região, Linha Nova, Picada Café, Santa Teresa e Vale Real, que foram cidades que nós visitamos para convidar para o nosso congresso, que foi um sucesso, aconteceu no mês de setembro, se eu não estou enganado, né, presidente? Esta casa realizou o congresso do Conquista Tchê, onde nós reunimos lideranças de diversas cidades, então nós estivemos representando a casa lá, visitando. Estivemos também em Bento Gonçalves e, à época, a vereadora Sandra nos acompanhou nessa visita, falando sobre a questão das vagas para pessoas do espectro autista, conhecendo um projeto lá que está dando certo. Falamos com o prefeito Diogo Siqueira, se eu não estou enganado, que nos recebeu também, e Porto Alegre constantemente presente. Inclusive, essa semana eu vou mais 2 vezes lá para discutirmos a PEC 09, de autoria do deputado Osmar Terra, sobre as carreiras nacionais para profissionais da saúde, e também nós temos um encontro da nossa Juventude Progressista, que acontece amanhã à tarde em Porto Alegre, ouvindo pessoas do segmento político, cientistas políticos, pessoas do marketing, etc. Avançando, nós temos 2 projetos de lei que foram sancionados, de nossa autoria, que foi conferir utilidade pública à Jocum, que é uma entidade sem fins lucrativos, chamado Jovens com uma Missão, e também ao projeto, a Associação Fome de Amor, não, Amor e Movimento. Fome de Amor é um que está em processo. Essas 2 instituições, nós conseguimos conferir utilidade pública, inclusive já foram sancionados pelo prefeito, mais recentemente o Amor e Movimento, que permite parcerias com recursos públicos aqui do nosso município para ambas instituições. Em tramitação, nós temos 4 projetos de lei, quais sejam o PL 71, que proíbe o apoio do município a eventos que promovam a ilegalidade, intolerância, sexualização ou violação da dignidade humana. Já está amplamente discutido, tem parecer pela CCJL, parecer de constitucionalidade, tem parecer da Comissão de Direitos Humanos, tem parecer que está também na Comissão de Cultura, Esporte e Lazer, e certamente no início do próximo ano nós vamos trazer para ser votado em plenário nesta casa. Também o PL 248, que garante a presença de acompanhante de consultas e exames de saúde a mulheres ou pessoas com deficiência, inclusive tanto para ambientes privados como públicos de saúde, para tolir, né, para justamente rechaçar e dar mais segurança às pessoas, evitando problemas aí de importunação sexual e etc., como nós infelizmente já vimos Brasil afora. O teste do pezinho ampliado obrigatório na rede pública, esse aqui é um projeto bem interessante que também já está tramitando na casa, é o PL 287, garantindo aí uma detecção de mais de 60 possibilidades de doenças para as crianças já nas primeiras horas de vida, e o PL 293, que, como eu falei, é a utilidade pública, a Associação Fome de Amor. Avançando, nós presidimos, então, esse ano a Comissão de Cultura, Esporte e Lazer, organizamos reuniões ordinárias, extraordinárias, 2 reuniões públicas, uma audiência pública, e agora, no final do ano, a coisa ainda tem aumentado as demandas, estão surgindo as possibilidades de projetos para a nossa Casa Legislativa também, e nós estamos empenhados em ouvir constantemente o Conselho Municipal de Desporto, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, as entidades representativas dos esportes, estamos sempre à disposição, ouvindo e engajados com isso. Também agradecer a presença dos vereadores, membros dessa comissão, que na medida do possível têm se feito presente ou enviado seus prepostos, aí, seus assessores, para os representarem nessas demandas envolvendo a Comissão de Cultura, Esporte e Lazer. Avançando, presidente, peço uma declaração de liderança para a bancada progressista.
Segue da tribuna, vereador Caleb Garbim, declaração de líder, bancada do Progressistas. Também integramos as comissões de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação e, de maneira especial, a Comissão Temporária de Revisão e Regimento do nosso regimento interno. Aqui tem alguns colegas que são membros desta comissão. Nós, todas as segundas-feiras, aí, com algumas exceções, nós estamos nos reunindo durante toda a manhã, praticamente, das 8h30 a quase 11h30, meio-dia, às vezes um pouco antes, para revisar o regimento interno da nossa casa, para dar maior celeridade aos processos aqui, somando-se, presidente, ao esforço que o senhor fez em sua gestão também, do novo sistema que foi empregado a esta casa, se adequando à nova realidade, para que nós possamos ter sessões mais dinâmicas e que a população possa entender melhor os processos, as tramitações legislativas que ocorrem aqui dentro. E participação também em 10 frentes parlamentares da nossa casa. Agora, na parte de recursos, nós temos aqui, inclusive fico feliz com a presença do Luiz Bolzan, que é gerente de relações institucionais lá do Hospital Virvi Ramos. Nós não combinamos de ele estar aqui, mas ele está aqui, então está acompanhando também ao vivo. Nós destinamos, através do deputado Osmar Terra, deputado federal, que o nosso mandato tem parceria, R$120 mil que foi para a compra de um aparelho de ganho de inserção auditivo. Então, este aparelho basicamente é para verificar qual o grau de aplicação que está se dando de um aparelho auditivo na audição de uma criança, de um bebê que não consegue se expressar ainda. Então, esse aparelho, por meio dos índices, confere, verifica e demonstra aí aos profissionais da questão audiométrica como estão os dados para que possam verificar o ganho, de fato, a audição, como ela está se dando para essas crianças. Então, importante, esse aparelho estava já há 5 anos pendente e agora, com esse recurso, já foi comprado, já estive lá gravando, verificando, conhecendo o funcionamento e parabenizando o hospital porque está atendendo de maneira gratuita, porque é SUS, está atendendo as pessoas lá através do Centro Especializado de Audiometria para as Crianças. Também R$280 mil foi destinado aí para investimentos ao Hospital Virvi Ramos, emenda de custeio, que vão ser aplicados, totalizando R$400 mil, então, essas duas emendas. E, por fim, uma emenda de R$400 mil, que é para a construção de um espaço de lazer e, possivelmente, também uma academia ao ar livre lá no bairro Desvio Risso, região do loteamento Parque das Rosas. Avançando, nós temos as fotos dessa entrega, a primeira ali no Hospital Virvi Ramos e a segunda foto junto à comunidade. O secretário Cadori também esteve conosco, o secretário Boniati também esteve lá presente, o nosso vice-prefeito Nespro também está lá, o deputado Osmar Terra também esteve nas duas entregas. Como dá para observar, foi um dia bem frio e nós estivemos aí tanto no hospital quanto no Desvio Risso fazendo as devidas entregas desses recursos que, até onde recebi a informação, já foram empenhados pelo Ministério do Governo Federal e acredito que até o final de dezembro já serão pagos ao caixa do município para que o município possa, então, fazer o projeto e possa partir para a fase de execução desta praça no loteamento Parque das Rosas. Aqui algumas agendas que nós tivemos no mês de abril em Brasília, com o nosso sempre senador Reis, que tanto tem lutado por Caxias do Sul, pela Serra Gaúcha. Essa semana nós estivemos, inclusive, com o senador também no Hospital Virvi Ramos, no Hospital Geral. Estivemos na SIC, onde ele pôde apresentar um resumo da sua atuação na Serra e também já uma projeção para o próximo ano. E no mês de abril nós estivemos lá, então, em Brasília, junto também do presidente Lucas Carenato, convidando a bancada gaúcha para que viesse, então, ao nosso congresso do Conquista Tchê, ocorrido no mês de setembro. E ao lado, uma parceria importante que nós conseguimos, que foi com o projeto Jiu-Jitsu for Jesus e o projeto Bombeiro Mirim, que acontece aqui no 5º Batalhão de Bombeiro Militar, comandado pelo tenente-coronel Márcio Batista, que nos recebeu e conseguimos fidelizar essa parceria. E para o próximo ano isso já está acertado de maneira gratuita. As crianças recebem ali aulas de jiu-jitsu 2 vezes na semana nas dependências do 5º Batalhão de Bombeiro Militar. Caminhando já para o fim, aqui títulos e homenagens importantes. Neste ano nós conferimos o título de cidadão caxiense ao maestro Rubens Simon Lundgren pelos mais de 50 anos de serviços ininterruptos prestados à cultura da nossa cidade, à música clássica, à música sacra do nosso município, e uma participação muito importante dele na nossa cidade. Ele que de nascimento é curitibano, mas de coração já há muitas décadas é um caxiense, então devidamente agora reconhecido com a outorga do título de cidadão caxiense. Também os 30 anos do CETEC, a Escola de Ensino Médio Técnico aqui da nossa cidade, em parceria com a UX. CETEC UX foi homenageado por esta casa em uma sessão ordinária de quarta-feira, pelos seus 30 anos. E ontem, recentemente, nós fizemos também uma homenagem pelos 10 anos da empresa Ferraro Kids,
espaço de festas infantis, que aí completou a sua primeira década de história na nossa cidade, uma homenagem muito emocionante, e com bastante crianças aí também participando, trazendo alegria à nossa casa na noite de ontem. Aproveitando, já agradeço também aos vereadores que estiveram presentes. Aqui, o Prêmio Evangélico MC Brasil, Mérito e Conquista Brasil 2025, que eu tive a grata satisfação de ser agraciado como um dos representantes da comunidade evangélica na cidade de Caxias do Sul, que nos orgulha e nos motiva a continuar trabalhando e participando. Junto comigo aqui nessa foto está a minha esposa Caroline, e também a conclusão do curso da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, a DESG, do qual tenho o prazer agora de integrar junto com a colega vereadora Marisol Santos e também o vereador Bortola, que já é um diplomado desta escola. Por fim, acredito que nós temos aqui um número importante. Nós tivemos um crescimento de 45% número de pessoas que passaram a seguir e nos acompanhar nas redes sociais, especialmente Instagram e Facebook, mostrando a importância dessa transparência também virtual para muitas pessoas que estão em horário de serviço agora, estão almoçando, não conseguem estar aqui na sessão acompanhando, mas podem conferir pelas redes sociais. E nós agradecemos a atenção, agradecemos a parceria, o comprometimento da comunidade caxiense, e também nos colocamos à disposição, reforçando essa importante retomada deste mandato, nesse primeiro ano de mandato que nós estamos tendo aqui na casa, nos colocando à disposição de toda Caxias do Sul, do interior, da zona urbana, da periferia, da classe elevada, não importa qual seja a pessoa e qual seja a classe. Nós estamos aqui para trabalhar em favor de toda a nossa população de Caxias do Sul. Obrigado, presidente. Grato também aos colegas que permaneceram aqui em plenário. Um abraço a todos. Obrigado, vereador Caleb.